Que raio de Helenin é esse? Mudaram o nome de algum planeta por aí? Helenin. Estranho. Helenin, Ronda e Levi. O que é isto? Vocês vão ver já o que é isto. Estão vendo aí, à direita, o escritório executivo do presidente americano, um documento, datado de quando? Qual é a data aí que vocês estão lendo? 15 de outubro de 2010. Já fez um ano? Não. Do lado esquerdo, nós temos o texto original em inglês, que o nosso querido irmão Marcelo Bueno teve a gentileza de fazer a tradução para a gente. Do lado direito está o texto em português. Eu não tive como iluminar ou tornar mais realçada a parte do texto aqui, porque isso é uma imagem. Mas, se você observar, o conteúdo deste documento começa dizendo assim: esta carta está relacionada à seção 804 do auto de autorização 208/2008 da NASA, que orienta o diretor do Escritório de Política de Ciência e Tecnologia, primeiro, a desenvolver uma política para informar as agências federais e as instituições sobre ações emergenciais relevantes, caso haja uma ameaça iminente de um objeto próximo à Terra e exista um risco para a população. Item 2. Recomendar uma agência ou agências federais para responsabilizar-se pelo quê? Primeiro, proteger os Estados Unidos de objetos próximos à Terra que possam colidir com a Terra. E 2. Programar uma campanha de deflexão em conjunto com organismos internacionais, caso seja necessário. Deflexão é o quê? Mudança de posição. Vai vir um negócio aí, o que a gente faz? Corre, se enfia debaixo da terra? Não, vamos tentar afastar. Dá para fazer? Dá. Alguma agência, algum movimento, algum projeto que vise tirar da rota algo que possa cair na Terra. E eles descobriram que existem milhares de objetos próximos da Terra, os OPTs, que são maiores do que a Terra pode aguentar e que poderão levar, se caírem na Terra, a um evento de extinção. Eles tinham descoberto alguns, achavam que estavam mapeando tudo. Depois, nesse estudo, aí, eles mostram quantos milhares eles não conhecem. Aí na página 2, vocês estão vendo aqui, em inglês, e aqui em português, e eu eu ampliei para vocês lerem. Na busca por esses objetivos direcionados pelo Congresso, a NASA patrocina. Significa patrocinar? Financia, apoia várias atividades relacionadas à procura de OPTs, objetos próximos da Terra, incluindo 2 agências que fazem isso. A primeira delas é o Centro de Pequenos Planetas, CPP, localizado no Centro Harvard-Smithsonian para a Astrofísica. Qual é a função? Ele opera sob o patrocínio da União Internacional Astronômica para a coleta e correlação de dados das órbitas dos OPTs. E qual é o segundo instituto? Pesquisas com 2 radiotelescópios ajudam a acompanhar e identificar com precisão os OPTs. As pesquisas são conduzidas por telescópios ópticos da Terra e o programa do escritório do OPT da NASA no Laboratório de Propulsão a Jato, localizado próximo de Pasadena, na Califórnia. O Laboratório de Propulsão a Jato toma conta de um programa e o Centro de Pequenos Planetas toma conta de outro. 2 institutos cuidando dessas órbitas. Os astrônomos responsáveis pelos telescópios rastreadores desses objetos de pequena próximos da Terra, não é? E que provavelmente são os descobridores do cometa Helenin e de outras ameaças potenciais à Terra, são esses 2 indivíduos. Brian Marsden Geoffrey.
nasceu em 1937, um astrônomo americano-britânico, foi diretor do Centro de Pequenos Planetas, ou dos Planetas Menores, localizado em Cambridge, Massachusetts. E o que ele faz? É o organismo oficial responsável pela coleta de dados a partir da observação de pequenos planetas e cometas, o cálculo de suas órbitas e a... O que está escrito lá? Assim vocês acordam. O que está escrito ali? Publicação das informações. E um outro, Alan Sandage Rex, é um dos maiores astrônomos norte-americanos contemporâneos. Este homem foi assistente de Edwin Hubble, o astrônomo, que nós ficamos conhecendo depois que a NASA lançou um telescópio com o sobrenome dele. Quando Edwin Hubble morreu, quem sucedeu no observatório foi este homem. Tal a sua capacidade. E ele trabalha o quê? Ele trabalha no Observatório Palomar, trabalhou lá, e também no programa, que foi inclusive premiado, de observações desses objetos próximos da Terra. Os asteroides próximos da Terra são asteroides que se movem ao redor ou para a Terra. Alguns desses objetos podem atingir a Terra e por isso são buscados e acompanhados regularmente. Vejam a data. Fotos do cometa Elenin pela sonda estéreo da NASA. A NASA lançou uma quantidade quase que incalculável de telescópios espaciais. Existem telescópios para fazer de tudo hoje. Não se sabe por que essa volúpia, não se sabe. Um desses programas se chama estéreo. Por quê? Porque são dois telescópios, um à frente da órbita da Terra e o outro atrás, contornando o Sol. Um tira foto de um lado, outro tira foto do outro. Filma, tira foto, em todos os tipos de espectro. Vocês estão vendo aqui fotos da estéreo behind, a estéreo que fica atrás. Ou seja, a Terra tem a sua órbita, então este behind está atrás da órbita da Terra. A Terra já passou, ela está aqui. O ahead está na frente da órbita da Terra, mais ou menos em pontos fixos. Então aí vocês estão vendo, no dia 5 de novembro de 2010 e no dia 15 de novembro de 2010, eu deixei elas bagunçadas assim para vocês poderem ver. O cometa Elenin, que está aqui nesta seta vermelha. Aqui embaixo estão as datas, vocês estão vendo as datas aqui. O cometa Elenin, ele foi fotografado pela Stereo Behind no dia 5 de novembro de 2010 e no dia 15 de novembro de 2010. É claro que aqueles dois velhinhos lá são responsáveis por procurar os cometas. Não estou falando do Doug e do Dave, que já caiu fora faz tempo. Estou falando desses anteriores aqui, ó. Eles cuidam dessa busca, são responsáveis por isso. Dia 15 de 11 e dia 5 de 11 tiraram foto do cometa Elenin. Mas olha só, o cometa Elenin recebeu o nome de Elenin de quem? No dia 15 de dezembro de 2010, um astrônomo amador da Rússia, chamado Leonid Elenin, anunciou que encontrou um cometa, que oficialmente passou a ser chamado pelo seu sobrenome, Elenin. Como é que ele encontrou no dia 15 de dezembro um cometa que a NASA tinha fotografado no dia 15 de novembro? No dia 5 de novembro. E ele é o descobridor disso. Para nós, otários. E aí nós vamos ver o quê? O cometa Elenin é um dos. Porque a teoria do professor Mensur não é só que cometas alinhando-se com a Terra produzam terremotos. Não. Mas quando também um corpo celeste como um cometa se alia a outros corpos, isso pode aumentar a probabilidade de terremotos se esse alinhamento for demorado. Então, fazendo uma análise das datas importantes deste cometa Elenin, que é um cometa que está vindo em direção a nós,
nós vamos ver que no dia 3 de agosto, o cometa Helenin cruzou a órbita da Terra entrando no sistema solar interior. Passou pela Terra, a Terra estava longe, mas a sua órbita foi, vamos dizer, foi ultrapassada pelo cometa. Dia 3 de agosto de 2011. Do dia 13 ao dia 22 de agosto, vejam só que o Helenin não tem nada a ver com essa conversa, hein? Ocorreu um alinhamento entre Urano, a lua de Urano, a lua da Terra, a Terra, Mercúrio, Sol e Vênus. Todos estes corpos estavam alinhados. Permaneceram assim por um período longo, de 9 dias mais ou menos. E, pelo modelo do professor Mensur, neste período deveria acontecer algum tipo de terremoto acima de 6. Vamos ver o que aconteceu? 19 de agosto, no Japão, 6,3. Dia 19 de agosto, no mesmo dia, na Ilhas Kurilas, 6,2. Dia 20 de agosto, 2 terremotos no mesmo dia, acima de 7. Dia 22 de agosto, Sumatra, Indonésia, terremoto de 6 pontos na escala Richter. Vocês estão vendo isso aí? Parece o sul da Itália, não é? A Apulia, aqui embaixo, a ponta da bota, aqui é onde vai para Sicília, mas não é não. Isto é uma ilha no arquipélago de Canárias, no Oceano Atlântico, perto da África. E vocês estão vendo que parece que ela levou uma mordida, não parece? Alguém pensou que era de chocolate e meteu o dente. Olha lá, arrancou um pedaço dela. Mas não é bem isso. Esta ilha está passando por uma situação muito interessante. Agora, neste mês. Se você observar aqui, e este é o site da associação que mostra o movimento vulcânico e tectônico nas Ilhas Canárias. Aí é o site deles, .org, avcan.org. Você verá embaixo as datas de agosto até setembro. Aqui a quantidade de terremotos em número, não em magnitude, em número. Não é terremoto de mais de 7, de mais de 8, de mais de 5, não. Quantos terremotos? Não importa qual é a quantidade, qual é a sua sismicidade, qual é o seu tamanho. E vocês vão perceber que nesse gráfico tem alguma coisa meio estranha. Existe um conjunto que ultrapassa a linha dos 400 terremotos por dia. Neste período, entre 250 a mais de 420 terremotos por dia aconteceram nessa ilha. Essa ilha se chama a Ilha O Ferro. El Hierro, em espanhol. Que dias foram esses terremotos? Está escrito embaixo. 18, 19, 20, 21, 22. Os dias do alinhamento, de 13 a 22. Sendo que os alinhamentos maiores ocorreram do dia 16 para frente. Agora vocês vão ver a ilha. Cada ponto azul, vermelho ou cor-de-rosa é um terremoto. De agosto até agora, hein? De agosto até 9 de setembro. Bem, isso que vocês estão vendo demonstra uma coisa. Algo está acontecendo no subsolo, porque são terremotos de 1 a 3 graus na escala Richter. Não são produzidos por atritos de placas. Mas, na mesma época do alinhamento, alguma coisa aconteceu no interior da Terra que fez com que o magma do subsolo, já que esta é uma ilha vulcânica,
começasse a aflorar a câmara que fica debaixo da montanha. Os vulcões possuem um reservatório que geralmente está vazio quando eles estão inertes, mas que quando começam a pressão a aumentar, este reservatório vai sendo enchido de magma. E quando o magma vai entrando pela pressão do interior da Terra, começa a haver atritos de rochas e produzem terremotos de magnitude pequena. E quando isso se mantém, a Terra vai estufando, a pressão vai sendo tão grande que aquilo que é uma tampa, que corresponde ao cume da montanha, não resiste à pressão e explode. E quando explode, acontece essa marca que vocês estão vendo. E quando isso acontece, uma grande quantidade de terra é projetada para o oceano, que se transforma num imenso tsunami. Isso está acontecendo de agosto para agora. Cada ponto vermelho desse é um terremoto na Ilha do Ferro. E no meio está preto, porque de verdade está ficando preta a coisa. Mas há tanto terremoto que as bordinhas pretas se unem e fica com essa aparência de coisa preta aí. Porque é um em cima do outro. Mais de 4.000 terremotos em 30 dias. Vocês estão vendo essa imagem do satélite do Google Earth? Aí tem as próximas datas do cometa Helenin. Ele cruza a órbita de Vênus no dia 21 de agosto, no dia 11 de setembro, ele chega ao periélio, a posição mais perto do Sol. Depois, no dia 14, ele cruza o plano da eclíptica. O que é o plano da eclíptica? Todos os planetas giram em torno do Sol no mesmo, como se fosse um grande píris, numa mesma inclinação ou quase parecida, no mesmo plano. Os cometas, eles não fazem isso, eles vêm muito de baixo, cruzam e descem, ou eles vêm de cima, inclinados e vão embora. Cometa Helenin não. Cometa Helenin tem só 1 grau de inclinação em relação à órbita dos planetas, só 1 grau. Mas mesmo assim, no dia 14 de setembro, ele vai furar, vai passar do nível dos planetas e vai para a parte de cima. No dia 19, ele vai estar à mesma distância da Terra e do Sol. Entre nós e o Sol, no dia 19. No dia 26 de setembro, ocorre um alinhamento. Essa data também é muito interessante para que vocês guardem. 26 de setembro de 2011. Alinhamento Urano, Terra, Lua, Helenin e Sol. E a Terra cruzando a cauda, aquilo que ficou do cometa Helenin. Aquilo que o cometa vai soltando, vai deixando pedaços de pedra, poeira cósmica, ele vai deixando isso ao longo do caminho. Nessa data a Terra vai passar, vai estar entrando nesta cauda. Em 4 de outubro, Helenin cruza a órbita de Vênus, e assim, 16 de outubro, chega na distância mais perto da Terra. Não vai bater na Terra, não precisa ficar preocupados. Ai, que bom, alívio. Puxa vida. 26 de outubro, alinhamento, Lua de Júpiter, Júpiter, Terra, Lua da Terra e Sol. São datas que o Mensur Omer Bashish está mostrando que ocorrem alinhamentos entre os planetas, alinhamentos de longa duração que podem induzir terremotos. A última data que vai ter alinhamento da Terra com Helenin e com o Sol é 21 de dezembro de 2012. Coincidência estranha. E então, estão notando o aumento dos terremotos dos últimos meses? Perceberam? Já ouviram falar em mais terremoto? Só lamento que nosso seminário não está sendo feito em Maringá. Porque senão não ia ter nenhuma sala do hotel vazia, tudo lotado. Vocês estão sabendo, né, que deu um terremoto, não em Maringá, tá? Na Argentina, um terremoto de 6,8, que tremeu até Maringá. E se você bobear, talvez até aqui em algum lugar alguém sentiu um tremorzinho.
É que é tão leve que às vezes a gente nem identifica. Mesmo os terremotos de magnitude menores estão acontecendo com mais intensidade, e inclusive fora das áreas de encontros de placas tectônicas, como o que aconteceu agora nos Estados Unidos no dia 23 de agosto. Na Virgínia não tem placa tectônica. E ainda está dando terremoto lá, só que agora de 3 ponto não sei quanto, 3,5, 4. Do mesmo modo, o vulcanismo tem aumentado bastante. Como poderia um cometa, que é feito de gelo, pedra e poeira, produzir uma influência tão grande sobre os corpos do sistema solar? Sozinho. Pobrezinho, coitado, geladinho lá, vai chegar perto do Sol, dá uma esquentada, solta lá um pouco de pedra, vai embora correndo. Como é que ele podia produzir tudo isto? Vejam só esse vídeo. É um vídeo do cometa Heleninho passando. Vejam só que tem um bichinho andando aqui, não tem? Olha lá. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, aqui. Bem aqui, mais ou menos, tem um e aqui embaixo tem outro. Certo? Esse é o cometa Heleninho. Mas o que está fazendo aquele outro mosquito andando também? Olha aqui. Aqui. Olha aqui. Olha aqui em cima. Olha aqui. Além do cometa Heleninho, que foi fotografado no observatório de Lanzarote, nas Ilhas Canárias, alguma outra coisa está andando com ele. E aqui vocês podem ver o observatório, com as fotos, os dados técnicos da data. Isso tudo vocês encontram na internet, em sites oficiais. Agora vem o telescópio do Polo Sul. Puseram um telescópio no Polo Sul, imagina. Aliás, não é um só, não, são dois grandes. Esse americano e tem um francês, japonês, um consórcio. Estão lá para quê? Para vasculhar uma área do cosmos que a gente das latitudes superiores não tem acesso, não consegue enxergar. Parece que alguém disse para eles, olha, vai vir alguma coisa aí de baixo que precisamos ver. Então construíram esse telescópio. Imagina o que significa construir um telescópio no Polo Sul. O que isso não envolve. E nós temos algumas fotografias tiradas desse telescópio, muito interessantes. Algum corpo estranho, rodeado por outros corpos. Isto começou a ser fotografado em janeiro de 2008. E ao longo do ano foram sendo feitas outras fotografias. Vejam só como eles estão mudando de posição. Estão orbitando. Ó, estão vendo? Ó, o mesmo corpo. E você vê que as coisas estão girando em volta dele. Agora aqui, em close-up deste centro, a tradição antiga denominava de Nibiru, um corpo celeste. Esta palavra Nibiru ou Nibiru quer dizer em sumério, aquele que cruza. E então, neste documento de mais de 90 páginas, que nós estaremos depois, mais adiante, disponibilizando a tradução em português do nosso site, mas que em inglês você encontra lá no Star Viewer, que nós mostramos antes. Neste documento, existem informações de grupos científicos sobre isto. Falando do Helenin, este cometa, que alguns agora estão dizendo, atualmente, antes de ontem para cá, que ele está se desintegrando ao passar perto do Sol, como costuma acontecer com alguns cometas. Ele se desintegra, ele não desaparece, ele vai se rompendo em pedaços, mas continua na sua órbita. Então, um dos que está tratando deste tema, neste artigo, diz assim, você pode comparar Helenin a um míssil que transporta uma carga explosiva, que nada mais é do que um aviso do poder que possui o navio que o lançou. A questão, então, é, o que é este navio e quando vai chegar até nós?
que existe outro objeto muito maior seguindo Helenin, não há dúvida. Este fato foi confirmado por diversos cientistas, usando equipamento poderoso. E também pessoas comuns, como eu, você, usando o poder da inteligência de nossas mentes. Alguns cientistas alegam que o cometa Helenin tem uma massiva formação de OVNIs em sua cauda. Beberam. Foram tomar lá estão queimando maconha. Ficou vendo coisa agora lá, esse cientista. Não tem o que fazer, falar que tem OVNI na traseira do cometa. Mas não é porque eles estão se drogando. É porque descobriram que o cometa Helenin emite uma frequência de rádio. Pulsos de rádio que estão sendo captados por terminações, por grandes telescópios, e você escuta isto. Estão estudando os pulsos de rádio, que não são comuns num conjunto de pedra, gelo e poeira. Então, os cientistas da China e outros astrônomos estão dizendo que alguma coisa estava produzindo isto. E se não é o cometa Helenin, era alguma outra coisa, alguma outra força. Com base nos relatórios publicados pela Agência Espacial da China, o astrônomo Sérgio Toscano, que é conhecido, disse que por trás do cometa Helenin pode haver um OVNI se aproximando. Por trás do cometa descoberto em dezembro, cientistas chineses acrescentam que há algo que eles chamam de cluster, que significa um enxame globular, ou talvez uma nave alienígena. Há evidências de que Helenin não está sozinho em sua jornada dentro do sistema solar. Uma coisa é certa: alguma coisa abalou o sexto planeta do nosso sistema solar quando Helenin já estava na órbita de Marte. Isto sugere que o cometa Helenin está mais distante do que o apontado, ou ele é muito maior do que indicam os cientistas, ou que alguma coisa está chegando, algo tão massivo e que estaria nos arredores de Saturno no meio do mês de maio de 2011. Referências antigas sobre Nibiru. Vocês vão ver aqui um documento, um desenho encontrado na Suméria. Observem, 3 personagens, vários símbolos, na escrita cuneiforme. E olha que bacana. 2 personagens, os 3 estão na mesma altura, né? Mas 2 personagens estão de pé e tem um sentado. Como é que alguém que está sentado está na mesma altura do outro que está em pé? Perceberam? Não é ilusão idiótica. O ser que está sentado, necessariamente ele tem uma dimensão diferente do ser que está em pé. Agora, entre os 2 que estão em pé, você vê aqui, olha, estrelinha, uns brilhinhos. Embaixo, ao lado você tem esta mesma área ampliada e embaixo aqui vocês encontram o desenho, um gráfico. Vocês encontram aqui o quê? Os planetas conhecidos, a Terra com a Lua, e podem ver que existe um achurado, um que está manchado, que não pertence ao sistema solar, aqui. Ele é um corpo que não faz parte do conjunto de planetas que se conhecia naquela época. Agora, ao lado vocês estão vendo uma representação de uma bola com asas. Está vendo ali? Parece que tem alguém no meio da bola. Essa mesma representação acontece no Egito, na parte de baixo. O círculo alado. Aqui vocês têm uma representação artística desse corpo Nibiru, como descrito nas tradições antigas. E ao lado, um esquema da sua órbita, possível órbita. Aquela tábua que vocês estão vendo em cima, olha, ela tem 4.500 anos de idade.
ela é do ano de 2500 antes de Cristo. Entendendo as alterações do sistema solar. O texto traduzido que nós informamos e que vocês podem ver neste site, na data de 3 de agosto.